Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 2, dos versos 8 a 14. Eu estava orando, pedindo que Deus nos direcionasse para a mensagem, como sempre fazemos, de hoje, e eu estava pensando comigo mesmo, quantas mensagens já foram pregadas sobre o Natal, desde o primeiro Natal até hoje. Tem pessoas que já estão na glória e pregaram essa mensagem com todo vigor, com toda a inspiração do alto. Nós podemos citar o pastor Franklin, com certeza, quantas vezes ele pregou sobre o Natal. Podemos citar grandes pregadores como Spurgeon, Moody e tantos outros grandes pregadores, como Calvino, Martinho Lutero, e pregadores anônimos também, mas que da mesma forma, com grande alegria, expuseram a mensagem do Natal, trazendo significado e objetivo e propósito do Natal. Mas quem pregou a primeira mensagem? Quem pregou a primeira mensagem do Natal? E qual foi essa mensagem? E é disso que nós vamos falar hoje à noite. Nós vamos falar sobre a primeira mensagem pregada sobre o Natal. E quem foi o pregador, quais foram os ouvintes, se foi num templo, se foi numa sinagoga, se foi ao ar livre, como foi essa pregação. Esse é o nosso propósito, tá bom? Então vamos ler o texto. Nós vamos falar sobre a primeira mensagem pregada sobre o Natal. Lucas capítulo 2, versos 8 a 14. O texto nos diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos orar? Deus, nesta noite nós desejamos que a Tua glória se manifeste neste lugar, assim como na primeira mensagem pregada sobre o Natal. E, ó Deus, que cause em cada um de nós esse espanto, esse temor, que ouçamos a Tua voz para que não tenhamos medo, porque o Senhor nos apresenta uma mensagem maravilhosa, transformadora. Ó Deus, que esta noite também possa marcar a vida de cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, queridos, o primeiro pregador do Natal é um anjo. Nós cantamos aqui durante o louvor: um anjo proclamou. E a congregação, os ouvintes, pastores, presta atenção, nós estamos aqui no Ocidente, nós estamos numa distância também de época, e é importante que façamos um exercício para voltarmos àquela época e entendermos quem eram os pastores naquele contexto, para que entendamos por que para eles foram escolhidos para ouvir em primeira mão o Evangelho sobre o Natal.
Queridos, os pastores, eles eram aqueles que trabalhavam duro, trabalhavam deixando famílias, ficavam muitos dias fora de casa. Então eles eram pessoas não tinham reconhecimento assim, olha, aí vem os pastores. Não, eles eram considerados alguém que trabalhava num trabalho bem rude e às vezes até mesmo discriminado, porque eles tinham que tocar em animais feridos, eles tinham que enterrar animais mortos, e isso era considerado impuro. Então não era um trabalho assim valorizado pela sociedade, pelas pessoas. Então eram pessoas consideradas como ralés. Mas não era para o anjo anunciar entre os rabinos, entre os sacerdotes, entre os mais religiosos. Por que ele foi escolher um grupo que para a sociedade não tinha tanto valor? E o que complicava também a fama dos pastores é que eles, por viajarem muito, ficar muito tempo fora de casa, eles não tinham uma fama de fidelidade com o casamento. Então eles tinham uma fama ruim. E para esse grupo que o anjo vai anunciar o primeiro Natal. Coisa interessante, né? Porque o objetivo do Natal é alcançar o perdido, é alcançar o pecador, é alcançar a todos. Hoje, qual grupo de trabalhador estaria mais próximo dos pastores? Para quem esse anjo hoje iria anunciar o Natal? Para os pastores, para os diáconos, presbíteros? Para quem será? Quem mais viaja e fica muito tempo fora de casa e tem, de certa forma, algumas dificuldades em relação à família, que sofrem e, por outro lado, transporta esse país inteiro? Os caminhoneiros. Para que nós entendamos o lugar dos pastores e por que os anjos escolheram os pastores. Eu entendo que não há ninguém que esteja tão afastado de Deus ou tão discriminado que o Evangelho não o alcance. Foi para esses, em primeira mão, que Deus escolheu anunciar que Jesus nasceu. O local, gente, o local não foi no templo, não foi na sinagoga, mas foi ao ar livre. E aqui nós temos um problema. Tem pessoas dentro das igrejas que falam o seguinte: evangélicas, nós não celebramos o Natal, porque não foi o dia que Jesus nasceu. Grande descoberta, hein, gente? Descobrimos que Jesus não nasceu no dia 25. Até hoje nós não sabemos exatamente qual mês, qual dia Jesus nasceu. Certamente não é dezembro, justamente por causa desse texto, porque os pastores estavam nos campos, e é uma época de inverno, então os pastores ficavam reclusos, eles dormiam junto com as ovelhas, mas num curral. Eles não estariam ao ar livre. Aí tem gente que fala assim: não vou comemorar o Natal por causa disso. Gente, o Natal foi estabelecido, a data, 350 anos depois de Cristo. As pessoas tentaram acertar a data. O calendário todo, o mundo todo ocidental celebra essa data. E para mim, como cristão, a nossa luta não é sobre a data, a nossa luta é que o aniversariante seja lembrado, porque hoje se comemora tudo no Natal, menos o aniversariante. Parece aquela história de uma velhinha de mais de 90 anos que faz aniversário, não tem dente, tem dificuldade de comer, e a família fala assim: vamos celebrar o aniversário,
da vovó, da bisa e tal, vamos, o que vamos fazer? Churrasco! Todo mundo participa da festa, menos a velhinha. E o Natal está sendo assim, todo mundo celebra o Natal, é festa, é bebedeira, não sei. E cadê Jesus? É Papai Noel, é presente, mas que presente você está dando para Jesus? O que você pode oferecer para Jesus, aquele que se ofereceu por nós, que veio a esse mundo para se entregar por nós? Então, queridos, o Natal para o cristão deve ser isso. Eu vou fazer uma confissão hoje para vocês, que eu nunca fiz em igreja nenhuma. E a Nilce fica até assustada, né? Quando eu falo isso. Mas a confissão é essa. Eu nasci no dia 6 de setembro. E eu celebro o meu aniversário todos os anos no dia 26 de setembro. Porque eu nasci no dia 6, mas fui registrado no dia 26. E eu descobri, para não criar uma confusão, qual data, porque eu percebi que eu perdia presente por causa disso. Alguém falou assim, o aniversário, aí confundiu, assim, então não compro presente no dia nenhum. Eu disse, não gente, vou acertar uma data para eu ganhar presente, é brincadeira, né? Mas aí eu acertei que a data seria dia 26, porque é o que está lá na certidão, é o que aparece em todos os documentos, aparece nas redes sociais. Isso não significa que eu não nasci. E eu não vejo nenhuma dificuldade em relação a isso. Tem alguém aqui que nasceu numa data diferente? Também tem um registro? Ih, gente, é mais do que o que eu pensava. E qual data vocês comemoram? O dia que nasceu ou o dia registrado? Eu estou brincando. Você descobriu depois. Eu descobri logo no início. Meu pai era meio voado, então ele foi lá e falou que era dia 26, era dia 6. Porque naquela época, na roça, o povo ia muito tempo depois registrar o menino, ou a menina. E aí, qual dia que nasceu? Eu acho que é dia tal. E aí, mandava. Depois chegava em casa, a esposa, não é essa data. E sabe como que eu me livrei dessa situação, gente? Uma médica que cuidou da Neuza, quando a Isabela estava grávida, ela disse assim para mim, registra logo, porque criança é igual imóvel. Eu não gostei muito da comparação, mas eu guardei a dica dela. Ela falou assim, olha, quem não registra imóvel, não é dono. Ela falou isso. E naquela época que a Isabela nasceu e o Johan também, havia muita troca de bebês, que graças a Deus diminuiu bastante no Brasil, mas era muito comum assim, a gente ouvir no Jornal Nacional, que impactava todo mundo, a gente, o medo, né? Às vezes era uma pessoa só, uma criança só, mas todo mundo ficava com medo. E ela disse, se você não registrar o seu filho, você não é o pai dele. A Isabela nasceu 9 horas, 10 horas, já estava no cartório, registra minha filha aí, no mesmo dia. A primeira preocupação é acompanhar a Isabela para ninguém raptá-la e trocá-la. Depois aí nasceu o Johan. O Johan nasceu no hospital, gente, que é o Santa Joana. Quem não é de São Paulo, é graça e bondade de Deus, né? A Isabelle foi uma médica especial, o Johan foi um hospital especial. E quando o Johan nasceu 18 horas. Então eu fui tentar seguir o Johan, tinha 4 seguranças para proteger o Johan. Sério, não estou exagerando não. Tudo de terno, gravado, parecia um filho de... Aí eu disse, então tá protegido. Aí no outro dia, cedinho, antes do cartório abrir, eu estava registrando. Que dia que ele nasceu? Aí, foi ontem. Então não tive como, eu não queria que eles tivessem essa dificuldade. Queridos, então, vamos ver que mensagem foi essa que os anjos pregaram. Nosso propósito hoje é repetir essa mensagem. Então vamos lá, em primeiro lugar eu quero destacar
A característica da mensagem é o Evangelho, é a boa nova. Natal é boa nova. Nós precisamos anunciar e pregar o Evangelho. A palavra Evangelho significa uma boa notícia, uma boa nova. Lucas capítulo 2, verso 10, diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Queridos, essa boa nova precisa ser pregada hoje, dentro das igrejas e fora das igrejas. Há muitas pessoas hoje frequentam as igrejas que continuam com medo, que continuam com receio, mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, sabemos que Ele nos ama, que Ele nos perdoa, que o nosso primeiro passo é nos arrepender, não há o que temer. Nós não temos medo de nada, porque Ele nos liberta de todo medo. Então a primeira palavra foi essa: não tenham medo, porque a glória de Deus, ela se manifestou naquele local de uma forma tão grandiosa. E eu entendo que o Espírito Santo se manifesta também quando um pregador decide pregar o Evangelho, porque ele não está anunciando de si mesmo, ele não está procurando fama para ele, mas ele está apontando para Jesus, que é o Salvador, que é o Senhor, que é o Cristo. E eu creio que nesta noite também o Espírito Santo está manifestando a glória dele, tocando nos corações e dizendo para cada um de nós: não tenha medo, não tenha medo. A glória de Deus nos espanta pelo seu fulgor, pela sua santidade, e diante da santidade de Deus nós vemos a nossa sujidade, os nossos pecados, e nós queremos nos afastar de Deus. E o nascimento de Jesus é que Ele quer que nós estejamos com Ele, que nós não tenhamos medo, que é Ele que perdoa todos os nossos pecados. O verso 10 ainda nos diz: estou aqui. Ele fala do propósito dele. Por que nós estamos aqui como igreja? Qual é a missão da igreja? Qual a missão de um pastor? Estou aqui. Queridos, se nós não tivéssemos uma missão, um propósito, na medida que nós nos convertêssemos, Jesus já nos levaria para a glória, não há mais o que fazer. Mas por que nós estamos aqui? Por que o anjo estava ali, falando com os pastores? Estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria. O Evangelho deve trazer um impacto, um grande impacto, mas de alegria. Você já ouviu alguma mensagem que você saiu mais arrasado, mais triste? Mas a mensagem bíblica, ela tem esse momento de contrição, de tristeza, mas é importante que o grande propósito é apresentar a alegria do perdão, a alegria da salvação, que será para todo o povo. Então, a característica da mensagem é o Evangelho, é a boa nova. Queridos, em segundo lugar, quero destacar hoje à noite com essa primeira mensagem do Natal, o conteúdo da mensagem do Evangelho. O Salvador nasceu, Jesus nasceu, Jesus nasceu. E aí o anjo continuou falando, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Às vezes você está aí meio perdido, perguntando, quem poderá me salvar? Quem poderá resolver esse problema? Me lembro lá do carcereiro de Filipos, que viu todas as portas daquela prisão, daquele cárcere, as portas abertas, e ele ficou desesperado, porque naquela época era uma vergonha, ele seria morto, praça pública, como exemplo de um traidor, que não deveria trair. Então ele decidiu, ele mesmo, dar cabo da sua própria vida. Paulo então vira para ele, não te faça nenhum mal, nós estamos aqui. E ele perguntou,
que eu faço para ser salvo? Ele estava com um problema, com uma situação, fez uma pergunta localizada, e Paulo levou essa pergunta para Jesus. E ele diz assim: crê no Senhor Jesus, e será salvo você, e mais o quê? A sua casa. A sua casa. Às vezes você pergunta: como eu vou resolver meu problema? Como será a minha situação? Crê no Senhor Jesus Cristo. Ele dará toda a direção. Ele apontará para você o caminho. Ele é a nossa salvação. Então hoje nasceu o Salvador, que é o Cristo. Pense aqui comigo, os anjos apresentam 3 adjetivos, 3 identificações para Jesus: Salvador, Cristo. Cristo é a palavra ungido, é a palavra Messias, aquele que estava aguardado, aquele esperado, aquele que a humanidade inteira precisava. Então nasceu o Salvador, que é o Cristo e que é Senhor, que é o Adonai. Quem é o Senhor? Aquele que tem um controle, aquele que é Deus de eternidade a eternidade, aquele que ama, aquele que tem o domínio total das vidas que se rendem a Ele. Jesus já é o Senhor da sua vida? Completamente? Daqueles pastores, Ele era o Salvador, Ele era o Cristo, Ele era o Senhor. Aqueles pastores aguardavam, tinham alguma expectativa? Eu acredito que não. Mas Deus é tão amoroso, que Ele vem num momento que você não tem expectativa alguma. Você já perdeu toda a esperança. E Ele faz nascer de novo alegria, Ele dá sentido, propósito para a sua vida. Ele dá um renovo, Ele revigora a sua fé. E eu espero que aconteça isso hoje à noite na sua vida. Terceiro lugar, a abrangência da mensagem do Evangelho. É para todo o povo. Os anjos anunciaram ali para os pastores, mas essa mensagem, primeira mensagem, ela ecoa e vem de geração em geração e nos alcança hoje. E eu tenho certeza que essa mensagem será pregada até Jesus voltar. Até Jesus voltar. O anjo, porém, lhes disse: não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Todo o povo. O que os pastores fizeram, gente? Eles foram até Jesus. O anjo disse que eles encontrariam um menino envolto em faixas, numa manjedoura. Ele não nasceu num palácio, ele não nasceu num berço de ouro. Não havia lugar para Jesus. A manjedoura é uma palavra linda, bonita, manjedoura. Mas o que significa? Coxo de animais. Foi o berço do nosso Salvador. Mas será que há lugar para Jesus na sua vida, no seu coração? Muita gente fala: eu amo Jesus, mas Jesus é o segundo plano, é deixado para depois. Vamos fazer a obra de Deus? Não. Vamos na igreja? Hoje eu não estou me sentindo bem. Vamos para a praia? Opa, já melhorei. Vamos evangelizar? Não. Vamos torcer para o time? Se a gente tivesse entusiasmo para as coisas de Deus, como nós temos para várias outras coisas, nós teríamos entendido o verdadeiro significado do Natal. Nada e ninguém deve ter um entusiasmo maior na sua vida do que Jesus. Nenhuma programação, nenhuma festividade deve provocar em você um entusiasmo maior do que Jesus.
Nosso propósito é que Jesus